Alexandre de Moraes dá 5 dias para a Polícia Federal ouvir Valdemar da Costa Neto. O presidente do PL deve prestar esclarecimentos sobre a possível existência de minutas que sugeriam uma interferência no TSE no caso de Jair Bolsonaro perder as eleições. Em entrevista ao jornal O Globo, Valdemar afirmou que todos os integrantes do governo possuíam documentos semelhantes ao que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Nesta terça-feira, a Polícia Federal havia solicitado ao ministro do STF autorização para ouvir Valdemar. Em resposta, Moraes afirmou, abro aspas, as declarações devem ser esclarecidas no contexto mais amplo da investigação, notadamente no que diz respeito à adesão por terceiras pessoas de eventual intenção golpista. Fecho aspas. Capês, quero começar essa rodada de opinião com você a respeito dessa manifestação de Alexandre de Moraes, autorizando a Polícia Federal a ouvir, a cobrar um depoimento do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Essas falas que ele deu nessa entrevista para o jornal O Globo, para o grupo O Globo, ele reproduziu de forma parecida numa entrevista que ele deu aqui à Jovem Pan News, dizendo que era comum encontrar pessoas nas ruas que sugeriam e até entregavam documentos apresentando algumas possíveis brechas jurídicas para impedir que Lula tomasse posse, mas que nenhum desses documentos e nenhuma dessas sugestões foi adiante porque eles mesmos do PL consideravam essas movimentações como atos ilegais. Diante disso, é importante que ele seja ouvido pela PF a respeito desses documentos? Bom, Lívia, esse é um desdobramento natural da investigação. Há uma investigação sobre atos antidemocráticos, golpistas, e o ex-secretário da Segurança Pública, Distrito Federal, delegado-geral, ex-ministro da Justiça, delegado federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, inclusive está preso e sob investigação. Então, no momento em que o Valdemar da Costa Neto disse que todos recebiam essas minutas, ele está, na verdade, não sei se é verdade, não tem nenhum motivo para chamar o Valdemar da Costa Neto de mentiroso, se ele está dizendo que é verdade, a princípio eu tomo como verdade, ou se é uma estratégia de defesa. Porque esta fala tira o peso da presença desse documento entre uma pilha de outros documentos na residência do delegado federal, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Eram documentos que chegavam apócrifos de várias pessoas, sem nenhuma procedência, que foi colocado ali para ser triturado. Essa é uma linha, provavelmente, que vai ser adotada pela defesa. E, ao dizer isso, se for verdade, são documentos que chegam, são entregues por várias pessoas. Tem muitos lunáticos aí que pediam intervenção, golpe militar, e evidentemente essas pessoas fanatizadas produziam documentos e distribuíam esses documentos, segundo disse Valdemar da Costa Neto. Ora, esta afirmação tem um impacto direto na investigação, porque o simples encontro de um documento apócrifo não assinado na residência do Anderson Torres, por si só, em termos de prova, do ponto de vista técnico, jurídico, processual, não diz muito. Pode ser apenas um indício. Agora, é necessário saber por que estava lá, quem que elaborou esse documento, se ele teve participação na elaboração desse documento ou não. E é isso que a investigação pretende. Então, é uma consequência natural das declarações do Valdemar da Costa Neto, ele ser ouvido e esclarecer, como disse o ministro, da forma mais ampla possível. Também vamos escutar Cristiano Vilela como avalia essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. O fato de Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, ter confidenciado a um jornal, a uma emissora de TV, que vários integrantes do partido ou pessoas próximas a ele possuíam textos, minutas, rascunhos semelhantes que sugeriam interferência, intervenção no Tribunal Supereleitoral, isso por si só já pode configurar um crime? Quais podem ser os desdobramentos a partir de agora? Olha, Daniel, no momento em que eu acompanhei a fala do presidente do PL, eu me imaginei na situação do seu advogado, né, que vendo aquela entrevista deve ter dado um tapa no rosto e falado, meu Deus, Valdemar, o que você está falando?
Porque, de fato, o Valdemar da Costa Neto, apesar de ser um político bastante frio, bastante experiente, acabou entrando numa seara, entrando num problema que não seria seu. Ele não teria por que falar isso. E é verdade que na fala dele ele faz algumas manifestações que não são muito adequadas. Eu não vejo prática de crime, aliás, não existe nenhum documento oficial, nada que demonstre isso. Agora, é um dissabor ter que prestar um depoimento, ter que entrar num caso que de fato não teria nada a ver com ele. Eu vejo que nesse ponto, Valdemar da Costa Neto acabou falando muito e quem fala muito dá bom dia a cavalo.